Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso envolvendo o Luxemburgo, o que ele falou sobre a base da Raposa e o aproveitamento de como ele pretende, no caso, utilizar esses atletas visando a temporada de 2022. Queria falar também com vocês sobre a data que o Sérgio Santos Rodrigues falou, sobre a chegada de investidores, que nessa semana ainda vai ter excelentes novidades sobre o projeto de Clube Empresa, que eu vou tentar aqui atualizar ao máximo para vocês já nesse vídeo, dando algumas informações bem importantes. E também queria falar com vocês sobre o caso envolvendo o artilheiro do Cruzeiro nesse ano, que por incrível que pareça nem está mais aqui na Raposa, para você ter uma noção do quanto ruim foi a temporada do Cruzeiro, ainda mais para os jogadores na parte da frente, que realmente não teve nenhum cara que se destacou demais. Vamos falar isso no vídeo de hoje, tá? Mas antes de começarmos, eu aproveito para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, ainda mais agora com várias notícias, surgindo aqui para vocês, de especulação de contratação, clube, empresa, enfim, tentando aqui atualizar ao máximo todos vocês, beleza? Muito obrigado por termos passado essa marca de 28 mil inscritos e 800, quando com a sua ajuda então para ajudar a chegar a 28 mil inscritos e 900, então caso você não seja inscrito, aproveite para se inscrever aqui embaixo, tá? O salve de hoje é para duas pessoas, comentou no vídeo de hoje mais cedo. Primeiro é para o Danilo Gonçalves de Souza, ele que é lá de Pinheiro, Minas Gerais. Muito obrigado, Danilo, um abraço para você. E o outro é para o Regis, ele que é lá de Ribeirão Preto, em São Paulo. Muito obrigado também, Regis, tem vários cruzeirenses aí em São Paulo. Então, caso você queira aparecer no vídeo de amanhã, já fique esperto, ó. O horário do vídeo de amanhã é de 11h30, 11h40, já posto aqui para vocês. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é. Uma hora ou outra, você comentando aqui embaixo, eu vou acabar falando o nome de você, tá? Apesar de ter muitas pessoas que também pedem, mas sempre eu tento variar ao máximo aqui para vocês aparecerem no canal, beleza? Então assim, vamos começar falando sobre esses artilheiros do Cruzeiro na temporada passada, no caso a temporada de 2021, que já acabou, o Cruzeiro com a cabeça totalmente pensando em 2022, que assim, por incrível que pareça, o artilheiro do Cruzeiro foi o Matheus Barbosa com 7 gols, e olha que ele saiu pro Atlético Goiano lá em agosto, e o pior disso tudo é que ele é volante, então se ele fosse um atacante até que beleza, mas assim, ele saiu em agosto, e é um cara volante, ainda saiu pro Atlético Goiano porque não tinha cláusula nenhum nesse empréstimo dele junto ao Avaí, que impedia, por exemplo, do Cruzeiro ter uma vantagem em relação à proposta da Série A, algo completamente ridículo. Ele saiu sem dúvidas, o Cruzeiro demorou até achar alguma reposição, no caso, como por exemplo o Adriano e o Lucas Ventura, no caso, que são os dois jogadores titulares desse elenco. Entre vários fatores, isso se deve também à falta de afirmação dos centroavantes, já que assim, o Cruzeiro ficou oscilando bastante desde quando, desse início, por exemplo, para você ter uma noção, o Marcelo Moreno teve apenas 6 gols marcados, aparece na segunda colocação dos artilheiros no ano, e o outro, o Thiago, os dois que revezaram bastante em questão da titularidade. Para você ter uma noção, o Thiago foi, no caso, 5 gols em 29 partidas, marcou 4 desses na Série B, e o outro, Marcelo Moreno, com 6 gols em 29 jogos. Marcelo Moreno teve esse jogo diante do Náutico para se igualar, no caso, ao Matheus Barbosa, acabou não conseguindo. E o Matheus Barbosa, por incrível que pareça, o artilheiro do Cruzeiro nessa temporada de 2021. Falando sobre outro jogador de centroavante, o Rafael Sobis foi muito mal, marcou apenas 1 gol e 3 assistências em 42 jogos aqui pelo Cruzeiro, e o Guilherme Bisoli disputou apenas 11 partidas, marcou 1 gol, jogador que infelizmente acabou indo para o Atlético Paranaense, não teve chances. Eu acho que se ele tivesse esperado, por exemplo, até o Luxemburgo chegar, ele seria esse camisa 9 do Cruzeiro, inclusive desde quando voltou ao Atlético Paranaense já marcou mais do que 6 gols, mas enfim. Bom, queria falar aqui com vocês sobre mais um assunto importante sobre o Luxemburgo, que deu uma entrevista, no caso, ao Super Sports, falando sobre a categoria de base do Cruzeiro e alguns jogadores que têm sido aproveitados pelo treinador nesse ano de 2021 aqui na Raposa. Enfim, eu queria falar com vocês sobre, ele falou como ele pretende valorizar a base do Cruzeiro visando a próxima temporada, e o técnico que renovou o contrato com o clube deixa claro que assim, o futebol é um negócio e assim, ele tem interesse de expor, no caso, os jogadores para o mercado, que é o que ele tem feito nessa temporada de 2021. No caso, ele falou sobre essa entrevista, ao Super Sports, falou sobre alguns jogadores em potencial aqui no Cruzeiro, inclusive a maioria desses que já estão, no caso, como no time titular. Falou sobre o Thiago, e também é um jogador que chegou na categoria sub-20 do Cruzeiro. O Luxemburgo ressaltou essa importância do jogador ter essa passagem, por toda a categoria de base. O Thiago, que ainda em alguns momentos decisivo, acaba errando, e é algo que ele vai evoluindo com o tempo. Jogador que tem muito potencial. Ele também falou que viu muito potencial, falando assim sobre o Adriano, o Nonoca e também o Matheus Pereira, que são jogadores que estão sendo titulares nesse time do Cruzeiro e que assim tem uma exposição gigantesca no mercado, principalmente por conta dessa reta final da Série B, que eles foram titulares desde quando o Luxemburgo chegou.
Tem outro que no caso do Vitor Leque, que ninguém tinha olhado para ele até o Luxemburgo chegar. E o Vitor Leque aqui pelo Cruzeiro disputou no total mais do que 10 partidas, marcou 2 gols e ainda deu 2 assistências. Sem dúvidas um cara que vai ser comprado pelos 700 mil reais junto ao Atlético Goianiense. O Luxemburgo citou, por exemplo, o Vitor Roque, que foi uma boa surpresa que ele teve desde quando chegou aqui no Cruzeiro. Um cara também que do Sub-16 e que o Luxemburgo puxou ele pro time de cima. Ele quase fez um gol contra o Náutico, ele acabou errando um gol bem simples ali. Eu diria que era muito mais fácil ele fazer esse gol do que as outras jogadas que ele já fez naquele jogo contra o Brusque, que foi muito bem. Diante do Náutico também ele fez boas jogadas contra o Botafogo. Enfim, um cara que tem muito potencial. E no caso, quando foi perguntado, ele falou sobre o Vitor Roque. Ele disse o seguinte, abre aspas: tive chance de colocar o Vitor Roque para todos conhecê-lo, e se vai virar esse jogador que parece que eu não sei, mas vai trabalhar, colocar para jogar, mas ele tem potencial e eu coloquei para o mercado. E o mercado passou a conhecer o Vitor Roque, olhando para o lado de negócio. Tem que ser dessa forma, fecha aspas, e é algo que eu não esperava do Luxemburgo aqui no Cruzeiro. Inclusive quando ele foi contratado eu achei que seria uma boa contratação sim, mas essa questão de o Cruzeiro esperar revelação de jogadores da base, eu não contava com isso, muito menos com 4 jogadores revelados aqui no Cruzeiro, né, sendo titulares do time. Eu jamais esperava isso, e é o que o Luxemburgo tem feito até aqui, e pelo visto também vai ser a temporada de 2022, igual ele falou, né, o Cruzeiro é um negócio, colocando esses jogadores para terem mais chances, inclusive muitas das vezes jogando melhor do que alguns jogadores veteranos e tudo mais, e que ainda tem uma possibilidade do Cruzeiro lucrar, que eu acho que é um modelo excelente a se pensar, ainda mais com a chegada do Alexandre Matos, que também valoriza muito a categoria de base. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito desses tópicos e quais jogadores desses aqui que eu citei você acha que deveria continuar sendo titulares para o ano que vem. Vitor Leque, Adriano, Vitor Roque, será que tem potencial para chegar com tudo? Matheus Pereira, enfim, o Everton, zagueiro. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo eu quero falar com vocês, o tópico principal é a respeito do projeto de clube empresa. Temos algumas novidades interessantes que eu queria trazer para vocês. No caso, o Sérgio Santos Rodrigues deu uma entrevista na última sexta-feira, no caso ao Globoesporte.com, falando sobre o projeto de clube empresa, salários atrasados e também o Transfer Ban, onde ele falou sobre algumas das prioridades do Cruzeiro para a próxima temporada. Em um dos trechos ele disse o seguinte, abre aspas: nosso objetivo é esse, no caso, terminar o ano com salários em dia. Estamos recebendo algumas coisas agora e falei com os jogadores que é fazer acontecer, né? Nossa prioridade agora é essa, salários pagos e também o Transfer Ban, fecha aspas. Atualmente os jogadores estão com uma folha salarial, que é no caso atrasada no mês de outubro, que vai se encerrar no dia 6 de dezembro, então o Cruzeiro tem menos do que 8 dias para resolver essa situação, que eu acho que deve conseguir. Vai receber algumas receitas no caso de patrocinadores e também por conta daquele jogo contra o Náutico, quase R$1 milhão líquido para o Cruzeiro somente como lucro. O Cruzeiro SAF ainda tem a implementação que o Sérgio Rodrigues adiantou, que vai realizar no caso a transformação do clube empresa já nessa próxima semana, e aí sim o Cruzeiro, por exemplo, poderia fechar com o Árabe, dependendo da negociação avançar, poderia fechar ainda nesse ano de 2021, a partir do mês de dezembro, que vai ser quando o Cruzeiro vai migrar, no caso, o contrato para a SAF. Então, assim, é algo que o Cruzeiro vai ficar bem otimista, que já está há muito tempo recebendo propostas do mercado. Quando ele foi perguntado, a frase do Sérgio Rodrigues foi o seguinte: deve ser semana que vem, o Cruzeiro será a primeira SAF do Brasil, fecha aspas. E no assunto, quando foi perguntado sobre a chegada de investidores, o presidente disse que ainda não tem uma previsão exata, tipo assim, nossa, primeira semana do mês de janeiro, algo do tipo, para a entrada desses recursos, e nem que de quanto seria o valor, já que o Cruzeiro nesse mês de novembro está trabalhando agora, possivelmente já deve ter um valor em mente de quanto que vale o clube e qual o valor que vai ser negociado esses 49% das ações do Cruzeiro. Entretanto, ele já crê que assim, já estarão disponíveis no primeiro trimestre, que já vão chegar no caso no primeiro trimestre do ano de 2021, de 2022 no caso, que é o que vai acontecer até no mês de março, o Cruzeiro recebendo esse investimento. E eu direi já para vocês que vai ser um valor próximo de 450 milhões de reais, que é no caso 49% das ações do clube. Na minha opinião é isso que o Cruzeiro vai ser avaliado. Não vejo um valor menor do que 400 milhões de reais, e nem mais do que isso também. Eu não acho que o Cruzeiro está avaliado em 1 bilhão para negociar 49% por 500 milhões, por exemplo. Acho que vai ficar aí entre 400 milhões 450 milhões de reais, e quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Você prefere que seja um fundo árabe, um fundo da Europa? Eu acho que tem grandes chances de ser ali da Arábia Saudita mesmo, mas vamos ver. Até o início desse mês de março já vamos ter várias novidades. Vou tentando atualizar aqui o máximo para vocês.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o Nani, jogador da seleção portuguesa que já teve passagens, né? Hoje não joga mais, mas que está sem clube e que foi especulado no Cruzeiro. O que tem de verdade nessa história? Recomendo você assistir esse vídeo, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!